Fala, meu povo, tudo bom com vocês? No episódio de hoje eu vou falar sobre esse que é um dos maiores fenômenos musicais da história da televisão e do audiovisual mundial, o que abriu as portas de milhões e milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro para os musicais, que é High School Musical. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Preto e Azul, comandado por mim, Felipe, que sou psicólogo e uso da psicologia para fazer comentários sobre questões da cultura pop. E como eu já disse, hoje nós vamos falar de High School Musical. E para você que nunca ouviu falar de High School Musical, já ouviu falar por cima, High School Musical foi uma série de 3 filmes musicais voltados para o público infanto, juvenil, na verdade, mais para o público adolescente, e que foi lançado seu primeiro filme no ano de 2006 e que foi um fenômeno instantâneo no mundo inteiro. Aqui no Brasil especificamente, High School Musical, ele se tornou um fenômeno muito mais interessante de se analisar, porque ele acabou furando a bolha. No Brasil, High School Musical chega como sendo um produto de TV a cabo, exclusiva para pessoas que pagavam para assistir o conteúdo do Disney Channel, acaba furando essa bolha e se tornando um fenômeno cultural pop brasileiro, que influenciou milhões e milhões de pessoas, assim como eu e muitas pessoas. High School Musical tem os outros 2 filmes. O segundo filme ele também foi lançado para a TV e o terceiro filme ele foi lançado primeiro no cinema para depois ser lançado na TV. Então, o primeiro filme, de maneira assim mais organizada, ele foi lançado no ano de 2006 na televisão. O segundo filme foi lançado no ano de 2007 na TV e o terceiro filme foi lançado no ano de 2008 nos cinemas mundiais. High School Musical, então, nos apresenta a história dessas pessoas, né, de muitas pessoas que estudam no colégio nos Estados Unidos e que pessoas diferentes se unem para fazer um musical, e a gente vê o desenrolar dessa história, dessa conversa. A gente vê toda a interação, principalmente entre o Troy Bolton, que é interpretado pelo Zac Efron, e a Gabriela, que é interpretada pela Vanessa Hudgens, e a Ashley Tisdale, que é interpretada... Na verdade, a Ashley Tisdale interpreta a Sharpay. Isso aqui foi um pequeno erro. Então a gente vê essa interação e vê essas pessoas diferentes convivendo, obviamente sobre a ótica da Disney, uma ótica mais higienizada, em que era uma coisa até um pouquinho mais infantilizada, principalmente no primeiro filme. E é obviamente que, assim como todas as pessoas, eu tenho um filme preferido, né? E assim, pra mim é inegável dizer e apontar o segundo filme como sendo o melhor filme de todos, porque no segundo filme a gente já tá ali naquele período de transição em que o High School Musical ele já está estabilizado como um fenômeno mundial e a gente não vê mais aquela dinâmica escolar em que eles estão unidos para fazer o musical escolar acontecer. A gente vê eles nas férias, como é a dinâmica dele nas férias, e aí o filme é muito mais leve e para mim muito mais agradável, e as músicas do segundo filme elas são para mim muito melhores do que as músicas do primeiro filme. É muito interessante também apontar um fato para quem não sabe ainda, né, quem não está muito inteirado, que no primeiro filme especificamente, o Zac Efron ele não canta nenhuma das músicas, ele dubla todas as músicas do primeiro filme. Isso acontece porque, na época, o Zac Efron, ele não conseguia, na verdade ele estava passando por uma mudança de voz, que fazia com que ele não conseguisse alcançar as notas exigidas para se cantar as músicas. Então eles contrataram um outro ator, né, ator-cantor, que interpretou todas as músicas, e ele dubla no primeiro filme todas as músicas. Então, se você assistiu o primeiro filme, assim como eu na época, e achou que era o Zac Efron que estava cantando, e descobriu agora, assim como eu descobri depois, que ele não canta nenhuma das músicas do primeiro filme, ficou decepcionado, eu também fiquei. E aí outra questão muito interessante também, que obviamente como ele é um produto Disney, né, o High School Musical, ele teve uma turnê mundial, que inclusive passou pelo Brasil no ano de 2007, e que na turnê mundial o único ator que não participava era o Zac Efron, exatamente pelo fato dele não conseguir cantar as músicas do primeiro filme, por essa questão de transição de voz e não alcançar as notas. Já no segundo filme é onde nós somos apresentados pela primeira vez a voz real
do Zac Efron, onde ele canta todas as músicas, né, em que ele exigiu, na verdade, né, uma curiosidade, ele exige cantar todas as músicas. Se não me engano, havia um plano para que continuasse exatamente como estava, né, o ator, que ninguém sabe o nome até hoje, eu também não sei, talvez alguém saiba o nome dele, iria cantar as músicas do segundo filme, ele iria dublar, e aí o Zac Efron bate o pé, né, e decide ele mesmo cantar as músicas. E eu acho até por isso mesmo que a performance dele é modificada, é mais real, né? Eu pelo menos acho. Então eu acho o segundo filme maravilhoso. Aquela parte em que eles estão dançando na piscina, pra mim é incrível, é a melhor música de todas. Eu não tenho nem o que falar. E aí ele vai e continua cantando todas as músicas até o terceiro e último filme, que é quando se encerra essa trilogia de filmes. E é muito interessante ver esse fenômeno instantâneo que High School Musical foi. Né? High School Musical bateu recordes e durante muitos anos foi considerado musical, de forma geral, assim, um produto musical mais bem sucedido da história por causa do fenômeno. Ele realmente foi aconteceu uma histeria coletiva que levou todas essas pessoas ao estrelato mundial. Não existia nenhuma pessoa, assim, uma pessoa que tivesse entre a adolescência e o início da vida adulta que não ouvisse High School Musical, que não soubesse quem era Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, e que não curtisse aquilo, que não esperasse. Foi um fenômeno realmente revolucionário. E se você para pensar, nesse momento é um período da história em que estão acontecendo outros fenômenos. E o maior fenômeno que está acontecendo nesse período é Harry Potter. Né? Em 2006, Harry Potter já estava sendo lançado há muitos anos. O primeiro filme de Harry Potter ele é lançado em 2001. Então, em 2006 já havia ali consolidado. Então, era até mesmo uma forma de suprir assim, um nicho que não estava sendo suprido, de tapar um buraco que não estava sendo tapado, de pessoas que não consumiam muito Harry Potter, tinham a opção de consumir esse outro tipo de conteúdo que era maravilhoso. Né? E High School Musical, não é à toa que High School Musical continua sendo um fenômeno até hoje, né? Já existem aí esse spin-off do High School Musical, se não me engano é o High School Musical, The Musical, The Series, que é um produto da Disney que continua a história do High School Musical, né? Atualizada no dia de hoje, mas que não conseguiu ultrapassar as barreiras que High School Musical conseguiu. Mesmo tendo todo o molde, mesmo levando o mesmo nome, não conseguiu se tornar o fenômeno que High School Musical foi, que para as pessoas de hoje é impossível de compreender. Na verdade, não é nem impossível de compreender, mas só basta um pouquinho de esforço. Para vocês terem uma ideia, High School Musical, o fenômeno que ele foi, o impacto que ele teve, é só vocês verem o impacto que Ariana Grande, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Billie, aquela lá, que eles têm hoje. Eles tinham essa força, eles eram grandes dessa forma, né? Como eu disse, não havia ninguém que não ouvisse, até mesmo quem odiava High School Musical sabia o que High School Musical era, quem odiava High School Musical já tinha ouvido uma música de High School Musical, já tinha assistido, porque eles estavam em todos os locais, eles estavam nos sites, nas revistas, nos programas de TV, a música tocava na rádio dia e noite. Realmente foi um fenômeno gigantesco e que proporcionou para que nós, pessoas da minha idade, né, pessoas que já passaram dos 20 anos, tivessem uma adolescência maravilhosa, porque nós vivemos a era de ouro da Disney. Né? High School Musical ela é lançada no mesmo dia ou na mesma semana ou ao mesmo tempo que Hannah Montana. Se eu não me engano, High School Musical é lançado antes de Hannah Montana. Vem High School Musical, termina High School Musical e logo após estreia Hannah Montana, que é outro fenômeno gigantesco da Disney, que é naquela chamada Era de Ouro da Disney, que a Disney já vinha de um período muito fértil, muito interessante, que era com as visões da Raven, que se tornou o produto mais rentável, mais popular, de maior sucesso da Disney da época, e que só foi superado por Hannah Montana. E aí esses dois fenômenos juntos, Hannah Montana e High School Musical, que assim como High School Musical, Hannah Montana também transcendeu as barreiras da TV a cabo e se transformou num fenômeno mundial de maneira espontânea, pelo boca a boca.
E é isso, né? High School Musical é gigante, ele é extremamente influente, eles ganharam milhões de prêmios. High School Musical durante muitos anos foi considerado, como eu disse, o produto musical mais bem sucedido entre todos os produtos musicais e influenciou e continua influenciando milhões e milhões de pessoas e produções. É impossível pensar em um produto musical voltado para adolescentes e jovens e não ter High School Musical na cabeça. Obviamente, High School Musical foi também contemporâneo de outro fenômeno cultural musical mundial, que é o RBD, né, o Rebelde, que também é dessa mesma leva, é desse mesmo período. Até existiam ideias na época que eu ouvia de que High School Musical foi criado pela Disney como uma forma de barrar o grande sucesso de Rebelde, porque se não me engano, Rebelde ele é de um ano ou 2 anos antes, né? Porque como sempre nós recebemos Rebelde com um atraso, porque naquela época era muito mais difícil as coisas chegarem assim na velocidade que chegou hoje, em que um artista posta uma música agora e o mundo inteiro tem acesso, né? Então veio o Rebelde e depois, muito próximo, veio o High School Musical, mas isso obviamente eram teorias da conspiração que rolavam na época, em que era uma forma da Disney barrar o sucesso de, principalmente nos Estados Unidos, do Rebelde, né? O que não funcionou, porque Rebelde continuou sendo um fenômeno e também é um dos grandes fenômenos musicais da época. Então a gente vê o quão, musicalmente, o quão era diverso nesse período da história, em que a gente tinha High School Musical, a gente tinha Rebelde, a gente teve também ali muito próximo Camp Rock com os Jonas Brothers e também com a Demi Lovato, que não obteve nem um terço do sucesso que o High School Musical e o próprio Rebelde obtiveram, mas que também tem o seu valor, embora eu não goste muito, né, de Camp Rock, eu não vou mentir, eu sou mais da época Rebelde, coisa e tal, Rebelde High School Musical, e que logo após veio um outro grande, gigantesco fenômeno poderoso, que quando acabou o High School Musical, que é o Glee. Glee só existe porque High School Musical existiu. É inegável para as pessoas assim que têm entre, vamos dizer assim, entre 25 e 30 anos dizer que o consumo de Glee só foi possível porque nós estamos, de certa forma, órfãos de High School Musical. Glee, ela surge um ano após o fim de High School Musical. High School Musical tem seu fim em 2008 e Glee surge em 2009. Então a gente ainda estava naquele processo de luta, naquela coisa querendo High School Musical, querendo mais coisas, indignados porque High School Musical tinha acabado e a gente foi e depositou todas as nossas esperanças em Glee e a gente foi recompensado, porque Glee de fato é uma série maravilhosa, foi uma série maravilhosa. Pra mim, Glee foi muito bom até a segunda temporada. A partir da terceira temporada ele começa a cair, a qualidade começa a derrapar e aí acaba anos depois sendo cancelada. Mas de fato só existe Glee porque existe High School Musical. Embora Glee seja, do ponto de vista social e psicológico, muito mais inclusivo, muito mais diverso do que High School Musical, porque em High School Musical nós temos o foco, o holofote voltado para os dois personagens brancos e uma personagem latina. E mesmo assim é branca, né? Dependendo do entendimento, porque a forma como os Estados Unidos têm essa compreensão do que é latino, do que é branco, é individual deles. E aí, para nós, na verdade, são nós brasileiros, né? Enxergamos Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale como sendo três pessoas brancas. Lá eles enxergam apenas Zac Efron e Ashley Tisdale como sendo uma pessoa branca, e a Vanessa Hudgens ela cai nessa questão mais de ser uma pessoa latina, de origem latina, ou parecer latina, né? Vai saber como eles veem ela realmente. Mas mesmo assim, quando comparado com Glee, que tinha um elenco muito maior e muito mais diverso, em que esse holofote ele era muito melhor distribuído, obviamente que existem as falhas de Glee, né? Glee não é perfeita, assim como High School Musical não é, mas a gente via como protagonismo pessoas muito mais diversas, com corpos mais diversos, com aparências mais diversas do que em High School Musical. Mas High School Musical de fato foi um fenômeno gigantesco, um daqueles fenômenos de massa que são muito difíceis de se explicar, né? Porque foi sim uma histeria coletiva, assim como esses fenômenos de histeria coletiva aparecem de tempos em tempos. E há muitos anos nós não temos um fenômeno tão grande, com tanta força, principalmente o fenômeno televisivo,
em que tem como dos focos a música, com tanta força quanto High School Musical e quanto Glee. Glee teve seu momento, Glee também teve esse momento de histeria coletiva que foi gigantesco, mas mesmo assim High School Musical ainda é solidificado e ainda está em um local que, quando a gente para compreender melhor a situação, num local muito mais privilegiado do que Glee, até por causa das coisas que aconteceram nos bastidores de Glee. Se você quer ficar sabendo mais sobre tudo o que aconteceu nos bastidores de Glee, porque houveram algumas tretas, algumas coisas, passa lá depois de ouvir esse episódio, passa no episódio que já tem disponível aqui sobre Glee, que lá eu faço um comentário sobre absolutamente tudo o que aconteceu em Glee. E você vai entender melhor por que High School Musical ainda está em um local um pouquinho melhor na visão do público do que Glee. Né? Obviamente que existiram aí suas confusões e a coisa assim, o maior, vamos dizer assim, o maior escândalo que aconteceu durante o High School Musical, ou durante o período de existência do High School Musical, foi o vazamento das fotos de Vanessa Hudgens, que ali por volta de 2007, entre 2007 e 2008, teve suas fotos íntimas, fotos em que ela estava nua, divulgadas na internet de modo ilegal. E isso foi próximo do lançamento do último filme do High School Musical. Não houve nenhum tipo assim de mancha em High School Musical. Mas esse foi o único grande escândalo envolvendo High School Musical. O fato de uma das suas protagonistas, que também era da Disney, que tinha aquela imagem perfeita, pura, de que nunca erra, que teve fotos íntimas vazadas. E depois chegamos no fim do High School Musical e aí tudo se transformou em memórias, uma maravilhosa memória, e tá aí para a eternidade e vai ser lembrado para sempre com muito amor e com muito carinho. E é isso. Se você gostou, não esquece de avaliar com 5 estrelas esse episódio, de seguir aqui o canal, a plataforma, seja lá onde você estiver ouvindo, para ter acesso aos novos episódios que vão ser lançados em breve. E a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!